O Giovanni Franco mandou R$ 10. Veja o pessoal novo do MBL que qualquer coisa já fica com medo e acha que o fim do movimento. Vire homem e vão combater esses filhos da puta. Be a man! E continua. É o seguinte, ele tá certo. Eu ouvi falando isso no Telegram, a galera é muito assustada. Ele continua. Sendo assim, você também combate o progressismo, que fala que você não pode ser homem e tem que ficar quietinho, aceitando as loucuras da elite. Exato, sim. Boa parte do nosso problema também tá nessa desconstrução da masculinidade. Eu vejo a molecada mais nova muito frágil, Martim. Sim. Muito, mas muito frágil. Esse surto de... Assim, todo jovem tem surto de ansiedade. Eu já tive uma vez um surto de pânico. Eu já tinha 35 anos. Bem, eu tenho todo ano. Mas isso é normal. Mas desde novinho? Normal isso. É Isso normal. Eu tinha quando era novo. Hoje Pânico e não tenho depressão? Pânico, isso é não, normal. pânico quando eu era novo tinha ataques. Normal. Ô, Renan, Normal. isso é normal. Bia, você quer ser tem que enfrentar o negócio, você tem que assumir a sua primeira, a sua primeira fragilidade. Você pode ter, por exemplo, medo, ficar apavorado com alguma coisa. Isso é uma coisa. Ter esses acessos de pânico injustificados, que é tipo assim... Injustificado não, mas eu tô falando de... Não é disso que eu tô falando. Ah, é o bom, síndrome acho- do pânico, eu tô falando. tá. Não, síndrome. Tô falando da doença, cara. Sabe, Ah, você tá. do nada, sem razão aparente, você desenvolveu É um que pânico. geralmente síndrome do pânico tem alguma razão, é que a pessoa precisa fazer uma terapia pra descobrir. Mas enfim, quando você passa por experiências intensas e você tem momentos de terror, eu tive, estamos em 2022, ano passado, quando meu pai faleceu, eu tive um mês mesmo terrível, assim. Eu tive um nervous breakdown, eu tive que... Perfeito, mas assim, não é possível que qualquer Enzo de 15 anos tenha que fazer acompanhamento psicológico, sendo que a vida dele com 15 anos não é exatamente uma vida cheia de dramas. Veja bem, uma coisa é o sujeito ter um problema psicológico, psíquico que precisa ser tratado. A outra coisa é que na hora do tratamento, e aí depende de muito como é o psiquiatra, o terapeuta, etc e tal, e qual é a abordagem, ele fique viciado nesse tipo de tratamento, seja por meio de remédios ou até mesmo por meio da própria terapia em si, e ele passe a ficar criando sentimentos ficcionais que alimentam esse tipo de fragilidade. Perfeito, Martim, mas eu quero dizer Esse o que é o seguinte, ponto. Nós temos uma explosão desses casos. Não, é uma síndrome. Na molecada. É uma Mas, assim, síndrome. E eu acho assim, e eu vejo isso porque Mas eu essa- pego toda a turma de amigos no colégio. Toda aquela geração, eu pego da geração do meu irmão. Geração tinha um. Hoje é a regra. Mas o ponto é o seguinte, essas pessoas geralmente, quando elas têm esses ataques, é porque elas justamente não souberam absorver os impactos Eu da acho que vida. não, eu acho que é puramente químico. Não, Eu acho que essas gerações mais novas se alimentam mal, elas não fazem exercícios físicos e isso aqui é uma bomba destruidora do seu Não, receptores também, de que é dopamina. claro, vocês têm esses estímulos exteriores. E eu acho que é químico. E a pessoa Não, mas fica quimicamente... basicamente essas pessoas elas não são educadas, seja pelos pais, mães, até mesmo a escola, a enfrentar os últimos assuntos, ou seja, morte, solidão. E aí quando eles começam a lidar com isso de uma certa maneira, e começa isso com a própria adolescência, às vezes com a infância, e como as coisas são muito mais aceleradas, né, principalmente com 15, 16 anos, quando esses assuntos tocam nelas, eles não sabem como lidar com isso. Eu nem acho que é isso. Entendeu? Martim, você tá... assim, qualquer jovem, sem nenhum problema, sem ter que lidar com nada disso, com 16 anos, tá se medicando. Qualquer coisa. A medicação é uma consequência e eu concordo com isso. Mas assim, ela não precisa ter o trauma. Não, mas não precisa ter trauma. Você pode ter uma experiência desse tipo Mas de... por que tantos estão tendo isso agora e nas gerações anteriores não tinham? Porque o que está acontecendo com a nossa contemporaneidade é o fato de que não se está tendo uma educação, seja normal, e aí você tem a questão da desconstrução da masculinidade, da feminilidade também. A figura da mulher, o modo como ela está sendo desconstruída é tão importante quanto a Sim. desconstrução do masculino. E é o fato de que, assim, a meu ver, e isso é pessoal, você pode achar que eu tô errado, mas quando a gente fala de educação, as escolas e os próprios pais, eles não educam na leitura, em fazer a criança ouvir música, uma música boa. Isso entendeu? Sim, também. Você vê, por exemplo, as pessoas ficam ouvindo músicas que são absolutamente antiestéticas. Sim. Né? Livros, isso tudo dá uma cama de segurança para quando o jovem começa com 15, 16 anos e começa a ter essas experiências profundas, né? Que é a morte, solidão, o amor, etc. O que acontece? Ele não sabe o que fazer, e aí ele pira.
E aí entra toda essa questão de como vai ser manobrada a figura, os modelos, etc e tal. Né? As pessoas Na estão verdade, destruídas. na verdade não é isso. Na verdade é porque teve muita formação por causa do ProUni de psicólogo e psiquiatra, eles têm que dar emprego pra essa galera. Você sabe que tem É uma boa não, tese. não, mas tá tendo campanha, mas isso não é brincadeira. Tem uma Não, eu campanha sei agora no disso. Twitter. E agora estão pegando influenciadores e estão fazendo vídeos. Não, porque todo mundo tem direito a ter uma saúde mental. E blá blá blá. Já falou com o terapeuta? Tá tendo uma campanha agora. Não, sim, mas isso é uma tendência que tem nos últimos 100 e poucos anos, de que a terapia é uma espécie de confissão religiosa laica. É paradoxo, mas é isso. Tem um sujeito que, enfim, se vocês quiserem ler a respeito disso, que é o Philip Rieff. Ele foi o primeiro marido da Susan Sontag. Toda a obra desse cara, o Philip Rieff, é dedicada ao fato de que ele acredita que a gente está vivendo uma era terapêutica. Ou seja, você precisa ter um psiquiatra de estimação, um terapeuta de estimação, para transformar o seu problema psíquico em algo que você pode muito bem resolver justamente vivendo a sua vida, né, normal, como se fosse uma espécie de muleta psicológica que justifica justamente todos os seus dilemas e cagadas futuras, entendeu? É um cara bem interessante. Tem um outro livro que é clássico, né? A Cultura do Narcisismo, do Christopher Lasch, que também fala nisso. E o pessoal tá falando no chat. Quantidade de pessoas sob medicamentos tarja preta com baixíssima idade. Sim. Isso não é normal, não era pra ser assim. Não é assim. Eu acho que tem esses outros componentes externos, isso aqui, ó. O Isso aqui- Raj falou porque frequenta a igreja, ajuda muito. Acho que sim, mas quando eu ia na igreja, eu tinha muita paralisia do sono. É horrível, a coisa, assim, já teve tive, isso. mas horrível. É horroroso. aí é outra coisa. E a resposta que eu tinha que era Não, mas aí é outra coisa, Júnior. Aí a questão era algo metafísico. Não, é a questão da religião. E eu tratei e parei de ter. Não, mas aí tem a questão da religião mesmo, que é uma questão objetiva, que as igrejas elas não conseguem mais tocar o coração do fiel como antes acontecia. Hoje em dia no Brasil esse é o grande dilema da própria igreja católica, né? A igreja evangélica e a batista reformada eles estão conseguindo fazer isso, mais do que os católicos. Mas isso é um problema muito mais de âmbito da substância da igreja do que propriamente do fiel em si. Nesse ponto, os padres e os pastores não estão conseguindo conversar com o seu rebanho. E aí causa todo esse problema que é também o resultado vai ser nisso, né? Mas tem pequenas coisas, eu vou dar um exemplo. Eu dou exemplo aqui no escritório, tá? O Martim tá acompanhando mais de longe, mas, por exemplo, a gente dividiu hoje, começou a fazer uma brincadeira do futebol de segunda. Sim. A coisa foi escalando. E assim, hoje a MBL é dividida em 3 facções, que é o Escrotos Futebol no Clube, o SNP Futebol Clube e o Underdog Futebol Clube. São 3 turmas. Você não vai falar qual é Não, a SNP. o SNP. O Arthur faz parte, seria um desastre. Né? O lance, o que rola? A coisa escalou a brincadeira. Sim. Só que o que aconteceu? Todo mundo começou a fazer esporte, começou a treinar e começou a ter o lance do pertencimento físico masculino, do que é o lance da briga, tal. Cara, tá todo mundo melhor aqui. Tá todo mundo trabalhando melhor, tá todo mundo fisicamente e mentalmente melhor. Uma bobeira, porque esse tipo de experiência, que é uma experiência natural e necessária, ela foi tirada da molecada. Ó, isso aqui é o seguinte, a gente se perdeu tanto no personagem, Martim, que eu e meu irmão fizemos uma coletiva de imprensa e gravamos isso pro grupo interno nosso do futebol aqui do escritório. Cara, a cara do Alexandre tá hilária, cara. Sim, é uma coletiva de imprensa sobre o jogo de ontem. Tá assim, tá nesse nível o nosso futebol, cara. Então a gente se provoca. Então, assim, a gente fez uma coletiva de imprensa. O Renan falou hoje que eu tô magro, né? Você meio emagreceu. bem. Emagreceu, Agora, assim, isso já tá tendo algum efeito físico em você? Jogar bola? Ah, sim, é outra vida, né? Porque eu fiquei 10 anos sentado sem me mover. Uma vida totalmente sedentária, isso muda muito. E aí, o que eu vejo, assim, essas experiências, mas é uma experiência coletiva, que é diferente do malhar. Que o malhar é uma experiência individual. E aí você tem agora o símbolo disso, que é o Sigma Male. O Giga Shed Sigma Male, que é aquele cara que se isole-se da sociedade, se construa sozinho. Só que, mano, eu acredito no bagulho coletivo mesmo. Vai fazer um esporte coletivo. E o efeito disso é monumental. E tudo isso sendo arrancado da galera. A galera não faz esportes e atividades coletivas. É todo mundo meio antissocial. Todo mundo acaba desenvolvendo algum tipo de patologia. Não sabe exercer poder.
Os meninos dessa nova geração não sabem exercer poder. A dificuldade que a gente tem em arrumar lideranças novas é muito grande. E o que acontece? As gerações mais velhas claramente vão ter uma ascendência sobre as mais novas por muito tempo. Porque essas pessoas, devido a todos esses problemas que a gente está listando, elas não vão conseguir desenvolver a personalidade delas por completo. Vão ser pessoas fragmentadas e frágeis. E isso vai ser um desastre. O que tá sendo feito nessa geração é um desastre. Puta que pariu, dedo no like, seus filha da puta. Caralho, vamos lá.